Bolsonaro, você, se eleito for, qual será a primeira medida adotada no governo? Você tem uma série de medidas para tomar, né? Eu digo não é nem fazer, é começar desfazendo um montão de coisa errada que ao longo dos últimos 20 anos colocaram no Brasil. Primeira medida é você nomear um ministério que você conheça e o povo também conheça e que seja técnico e não político. E aí você falava sobre essa questão de toma lá da cá, né? Esse período eleitoral que acontece muito, né? De oferecer cargos públicos para se ganhar uma eleição. Não é ganhar eleição, né? O que o pessoal chama de governabilidade, na verdade, é o toma lá da cá. Se loteia, no caso o governo federal, muitas vezes estados e municípios, em troca de votos no parlamento. Isso que está errado, isso que tem levado à ineficiência do Estado e esse mar de corrupção que temos pela frente hoje em dia. E você terá um tempo curto na televisão para poder expor. Você é o único pré-candidato oficial hoje no país. Na verdade, no momento tem 8 segundos. Eu acho tempo suficiente. O fundo partidário nosso vai ser 3 milhões, os outros vão ter 300. Não estou preocupado com isso. Mas eu tenho uma coisa que os outros não têm. Eu tenho o povo do meu lado, tenho a verdade e Deus conosco. E você também é muito criticado por conta de situações polêmicas. Como que você avalia isso? Esses rótulos começaram em 2010. A esquerda tem um pessoal inteligente lá, sim, tem. E eles ficam te rotulando disso, de modo que, em vez de você discutir coisas que interessam para o Brasil, você fica metade do tempo explicando o inexplicável. Mas temos vencido isso daí, faz parte da regra do jogo na política brasileira e temos superado. E se eleito for, terá alguma mulher nos seus ministérios? Pode ter até todas as mulheres, mas tem que ser competência. Você tem que ter um ministro que dê conta do recado. É igual o jogo de futebol, você perguntar se vai ter algum afrodescendente ou algum alemão no teu time, eu tenho que botar os caras que jogam bola lá para ser campeão. Essa que é a ideia. A gente fala de Cascavel, uma cidade que está próximo da fronteira, né? A gente sabe do problema que é a fronteira do nosso país hoje com relação à entrada de mercadorias ilícitas, armas, drogas. O que você pretende fazer para reforçar a segurança? A fronteira é muito longa, são 17 mil quilômetros. Até o americano tem problema com a sua fronteira com o México, que é bem menor do que a nossa. Mas o americano, em especial no governo Trump, ele conseguiu vencer essa batalha lá. Por quê? Lá os seus policiais de fronteira, como são chamados, são mais fortes do que o outro lado. O que é ser mais forte? Não é apenas material, equipamento, seja lá o que for. É principalmente a retaguarda jurídica. O policial em operação, ele responde, mas não tem punição. Se não for assim, você não tem como sonhar em vencer a entrada de ilícitos no Brasil. E você, se tratando de segurança, foi militar e tem conhecimento de causa sobre isso? Eu fiquei 17 anos no Exército. Logicamente a segurança pública é diferente. Nós somos treinados para eliminar o inimigo e atirar sempre para frente, não interessa o que vai acontecer. Essa é a nossa formação. Agora o policial nosso, eu falo pelo Rio de Janeiro, eu duvido que no mundo tenha um policial mais valente, mais corajoso do que este policial lá. Mas ele é abandonado pela sociedade. Quando ele troca tiros e acerta num marginal mais de 2 tiros, né, ele acaba respondendo por excesso de legítima defesa e dificilmente não é punido. Temos que mudar isso na lei. O militar em operação, ele responde, mas não tem punição. E o que você pretende fazer para mudar isso? Você tem que mexer no Código Penal. Até você. Você não pode dizer que você pode exercer hoje em dia a tua legítima defesa. Você viu o cunhado da Ana Hickman. Ele evitou que uma tragédia acontecesse dentro de um hotel, que é uma área particular, né? Estava lá a própria Ana Hickman, e acabou acertando 3 tiros da arma do próprio invasor, no marginal. O MP de Minas Gerais simplesmente colocou no banco dos réus, ou seja, ele pode pegar de 12 a 30 anos de cadeia. Agora, mudando um pouco de assunto, como você avalia a situação econômica do país? É a pior possível. Né? Os problemas não são quase impossíveis de solucionar. Nós temos uma dívida interna chegando à casa dos 3 trilhões e meio. O pessoal reclama da carga tributária. Metade da carga tributária nossa vai para pagar juros ou rolagem de dívida. O que eu conversei com o professor Paulo Guedes, economista, e ele que tem que dar conta desse recado, que não sou eu, sou capitão do Exército, né? Ele vai mexer com a economia. Uma das coisas que eu falei para ele, concorda comigo, já tinha isso na cabeça, é você desburocratizar, é você tirar menos regulamentações aqui no Brasil, é você não atrapalhar a vida de quem quer produzir, é você tipificar como terrorismo os atos do MST e fazer com que a classe que empreende, que produz,
trabalhe, né, mais, se for o caso, tenha uma boa produtividade, continue pagando seus impostos e entre mais recursos no caixa, para você poder diminuir essa dívida que nós temos. E falando em recursos, para poder governar precisa ter recursos, né? Então quando a gente fala dessa situação do país hoje, fica difícil assumir o comando e fazer com poucos recursos. Olha, eu lembro de um tio meu que casou-se, né, quando era garoto, com uma viúva com 7 filhos. É a situação semelhante do Brasil que é assumi-lo a partir de 2019. Né? Nós terminamos esse ano pagando tudo que tínhamos que pagar de forma obrigatória e assim mesmo acumulamos uma dívida em torno de 180 bilhões. Esse quadro não será diferente no final desse ano. É triste essa situação. Mas o que nós jogamos também? Não apenas a questão econômica, que tem sua importância, sim. É questão de valores. Hoje em dia o jovem, em grande parte, é formado como militante de esquerda, não tem qualquer qualificação, não respeita o próximo. Uma molecada está sendo criada sem freios. É um absurdo da lei das palmadas. O pai, se porventura for obrigado ao tapa no bumbum do filho, ele sofre uma sanção junto ao Conselho Tutelar. Não se fala mais em Deus quase no Brasil. Família passou a inexistir. Qualquer ajuntamento de 2 seres vivos passou a ser família. Nós temos que jogar nisso, valorizar, resgatar esses valores. Né? Educação moral e cívica, escola é lugar da molecada aprender física, química, matemática e biologia, e não ideologia de gênero ou ser doutrinado para ser militante de esquerda no futuro. O senhor pretende valorizar a educação e a saúde do Brasil? Um bom currículo, né? Eu estou com 62 anos, o meu currículo escolar, naquele tempo era escola pública, quase inexistia escola privada. Era uma vergonha quem fosse para a escola privada. Então você valorizando o professor, resgatando o direito dele exercer sua autoridade em sala de aula, mexendo no currículo escolar, sim, tá? Você tem como sonhar com dias melhores para o Brasil, mas isso leva uma geração para você atingir seu objetivo. E para o agronegócio, o que você pretende fazer? É um dos poucos setores da sociedade que está dando certo, né? Que está aqui dando lucro para nós aqui no Brasil. O governo, há pouco, ele tem influência sim, junto a alguns do Supremo Tribunal Federal, e mudou o entendimento do Fundo Rural. Estão com a dívida, um espeto enorme pendurado em cima deles. Se mexe agora no Senado querendo fazer com que os commodities, que é isso que vocês produzem aqui, ao exportar você não paga ICMS. Estão pensando em cobrar ICMS. Tem problemas aqui de invasão de terra. O proprietário rural não tem como defender a sua propriedade privada, que numa democracia, se ela é de verdade, a propriedade privada é sagrada. Temos que dar meios das pessoas se defender, jurídicos e materiais. Como? Dando armamento para se defender. Invadir a tua casa, teu apartamento ou tua fazenda, o tratamento tem que ser o mesmo, tem que ser repelido. Se o cara resolver morrer, é problema dele. E qual que é o seu recado para os eleitores, agora chamando para essas eleições de 2018, um ano muito importante? Nenhum, porque eu estaria em curso em crime eleitoral. Eu não posso falar em a questão de voto, né? Eu peço que os eleitores do Brasil façam o que for possível para que o voto impresso, como é lei de minha autoria, né, sancionada em 2015, seja realmente aplicada por ocasiões das eleições do corrente ano. Caso contrário, nós podemos ter um risco, né, de o sistema ali na fraude, que eu desconfio sim, eleger o futuro presidente.